és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Glória a Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Mais forte, mais alto. ninguém é como o nosso Deus. Mais forte. Ninguém é como o nosso Deus. Mais forte. Grandes coisas são por vir, grandes coisas Mais vão alto. acontecer nesse lugar. Glória a Deus. Grandes coisas são por vir, Mais alto. grandes coisas Mais vão forte. acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer Mais alto. nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Receba. Deixa eu te fazer uma pergunta a você que fez o encontro no final de semana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está sentindo agora? É coisa de homens ou é coisa do Espírito Santo?
Amém? Amém? Você entendeu? Está aqui, Ele estava com a gente lá e Ele está aqui. Amém? O Paracleto, o nosso Deus, que te ama e que se revelou para você nesse final de semana. Amém? Você imaginou que fosse tudo isso? Esse final de semana, esse encontro com Deus? Tinha ideia de que seria tudo isso? Tinha ideia de que seria tudo isso que Deus fez nesse final de semana? Não, né? Eu tô tão surpreso quanto vocês. É justamente isso que Deus faz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse explicar com uma palavra, aliás, vamos fazer isso com uma palavra, diga para nós o que representou, o que foi, uma palavra, o que representou o encontro com Deus para ti nesse final de semana. Pensa aí, uma palavra. Faz aí um resumo, uma palavra só, o que foi para você o encontro. Mudança. Mudança! Uau! Tô pensando. E agora? Sobrenatural. Sobrenatural! Luz. Luz. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Uma palavra. Me devolveu a vida de volta. Ei! Uma palavra. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Transformador. Transformador. Uma palavra. Mudança também. Mudança. Mudança. Paz. Paz. Daí, Tony. Transformação. Transformação. Uma é muito pouco, né? Transformação e renovação. Renovação, transformação, mudança de vida. Eric. Incrível. Incrível. Glória a Deus. Uma palavra. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Muito gratificante. E você? O que você vai falar? Te peguei, né? Fala então. Banana. Banana. Primeira palavra é paz. Uma paz incrível e muita esperança. Paz incrível. Uma paz inexplicável. Uma palavra. Realização. Uau! Uma palavra. Leveza. Muito bem. Leveza. Libertação. Poxa, libertação, ótimo. Incrível. Incrível. É isso mesmo. Ter um encontro com Ele é incrível. Uma palavra. Extraordinário. Extra, extra, extra. Amém. Receba. Além do receba, felicidade. Alegria. Alegria. Felicidade, alegria. E você, o que você vai falar? Passou o encontro todo com a gente lá. É isso aí. Pode falar, abre o coração aí. Ele não morde, ele não morde, não morde. Uma palavra. Renovação. Renovação. Glória a Deus. Nós gostaríamos de ouvir todos vocês, pelo menos um pouco daquilo que o Espírito Santo fez. Alguma palavra, um milagre, uma cura, uma libertação, uma palavra profética. E a gente não vamos conseguir ouvir todos vocês. E essa galera que está aqui olhando para nós aqui, todos eles estão curiosos para saber o que aconteceu no encontro com vocês, o que foi que Deus fez.
Mas eu preciso escolher algumas pessoas, não que eu precise escolher, mas quem de vocês gostaria de falar um pouco daquilo que, como foi o encontro com Deus para ti? Como foi o encontro com Deus para ti? Tu está me olhando muito, eu acho que tu quer falar. Como foi o encontro com Deus para ti? Como você chegou lá e como você saiu de lá? Eu cheguei muito triste, mas saí muito feliz. Aí tu me desarma. Quanto tempo você carregava isso e como foi que isso se desencadeou lá no final de semana e para você hoje estar aqui falando sobre isso? Quanto tempo você carregava assim, digamos, tristeza e no final de semana, agora no final de semana, Deus vai lá e muda tudo? Há 42 anos. 42 anos. E esse passado aí, como é que ficou agora? Como é que está isso a partir de agora, de hoje? Uma pedra muito grande em cima. Uma pedra muito grande em cima do passado. Aleluia. Obrigado. Eu não tinha entendido uma pedra muito grande em cima desse passado. Esse passado foi apagado. Amém? Não existe mais esse passado. Por que você me olha assim? Não. Estava olhando. Você viu, ele estava me olhando. Tony, conta pra gente como você chegou no encontro e como você saiu de lá. Bom, eu cheguei meio triste, né? Porque final de semana, sexta de noite aconteceu comigo umas coisas que... Bom, eu briguei com meu pai, feio. E ele me mandou embora e tudo mais. E daí hoje, quando eu cheguei em casa, e ele pegou e me deu um abraço, ele falou que ele não sabia por que ele estava bravo daquele jeito. E eu sabia que era o inimigo querendo me impedir de ir para o encontro. E eu fui igual, azar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica à vontade aí, tu está em casa. Tony, você chegou lá de um jeito como você falou agora. Mas o que é que te marcou lá no encontro? Que você chega agora e conta isso para nós. O que é que te marcou lá? Me marcou bastante a peça do teatro, que a guria foi rejeitada, sabe? E não pode contar muito. Mas pareceu que aconteceu comigo, sabe? Igual, e aquilo lá me parece que renovou, e não sei o que falar. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do Tony. E aí? Como você chegou lá no encontro? O que aconteceu lá? E como é que você está agora? Deus me mudou muito, o meu jeito de pensar. Eu estava bem desanimado, para baixo, o último tempo aí. E ele me levantou novamente. Obrigado. Glória a Deus. Que idade tu tem? Tem 19. 19 anos. Que legal. Eu te dava uns 13, 14. Legal. Obrigado. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Como você chegou no encontro? E o que aconteceu lá? E como você está agora? Bem, eu cheguei, ser sincero, desconfiado, né? Porque eu venho de longa datas aí, nasci num lar cristão, mas ao passar da caminhada, a gente sofreu vários acontecimentos que tiraram aquela coisa de acreditar que as coisas poderiam acontecer, que Deus poderia falar novamente com a gente. E lá realmente eu pude ver que eu estava totalmente errado em pensar que ele não falaria mais comigo ou renovaria algo que já tinha em mim. Então, foi extraordinário e assim eu digo de quem vem de fora, que como eu fui tratado por pessoas, principalmente por uma pessoa
que não me conhecia, isso só o amor de Deus pode fazer. Não tem explicação, assim, foi, que nem eu falei, transformador e renovador, porque muda tudo. E hoje eu posso dizer para vocês que quem não fez, faça. Glória a Deus. Tu chamou muito a atenção. Glória a Deus. Como você foi para o encontro? O que te marcou lá? O que mais me marcou foi a parte que Deus mandou uma profetização, como é que chama? Profetizou para mim, e que era justamente o que eu fui buscar lá. Então, Deus se revelou em vários momentos para mim. Então, eu já venho tendo revelações desde que a gente começou a célula com a Lu. E a minha história, ela, com a igreja, com a comunidade, ela já começou em 2019, quando a Eneida foi na minha casa também me ajudar, e eu já tive várias provas de que Deus está comigo, né? Então, quando eu precisei muito, então a comunidade me ajudou bastante e me levou Deus para mim, né? Porque eu estava num momento muito doloroso. Esse encontro, eu sempre tive a certeza que Deus estava comigo, mas Ele falou muito mais comigo. Então, Ele me deu uma prova muito grande e que eu não esperava, né? Então, eu não sei dizer, foi uma coisa que eu não esperava tanto de Deus. Eu não esperava tanto de Deus, sabe? Eu me senti muito especial. Muito especial. Glória a Deus. E Deus falou comigo através dele. Ele é um presente que Deus me deu. Quando eu estava grávida dele, Deus falou comigo. Então, eu sempre tive a certeza de que Deus estava comigo. Mas não esperava tanto, que nem eu falei. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus. Mais alguém? Sério? Vai falar. Como você chegou lá no encontro e o que foi que Jesus fez lá na tua vida? Eu cheguei lá desanimado. A ponto de não... Tipo assim, a vida não fazia mais sentido para nós nada, sabe? E assim, o que me chamou mais atenção foi na hora da oração. Porque eu estabaquei no chão, né? Aí ali eu senti aquele alívio que eu vomitei e tudo mais. E agora eu tô limpo. Não tem nada. Tem gestos que a gente faz, que a gente diz, as coisas mudaram. Tem gestos, a mão dela fez um gesto ali e tudo mudou, tudo está diferente. É isso daí. Amém? Gestos que a gente faz, a gente diz, tudo mudou. As coisas mudaram. 8 anos atrás, eu estava fazendo tratamento para me engravidar, que eu não podia engravidar. E hoje eu tenho 3 filhos, mais um que eu estou esperando. Glória a Deus. Como foi o teu encontro com Deus? Como você saiu de lá? Eu cheguei lá, eu estava com a alma muito machucada, muito ferida mesmo. E eu não sabia, não tinha me dado conta do quanto estava machucado, né? Eu saí de lá curada. O peso todo saiu, foi embora. Está tudo zerado. Glória a Deus. Receba. Como você chegou lá no encontro? Como é que estava a tua expectativa na chegada do encontro? E como você saiu de lá? Minha expectativa estava muito grande já, né? Já convivendo com 2 encontristas, né? A gente já fica, né? Esperando. Mas foi muito mais do que eu estava esperando. Muito mais. Como você está agora, quando terminou o encontro? Como você está se sentindo? O que você diria daquilo que aconteceu lá e agora você... Como você está se sentindo? É difícil definir, é difícil porque é muita coisa. É muita coisa.
é conhecimento, é libertação, é cura, é muita coisa. É Jesus. Literalmente extraordinário. Amém, 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 amém. Fala, Laíra. Como você chegou lá? Como tem sido os teus últimos dias? Chegou no encontro e hoje? Como é que você está? Como foram os últimos dias, o encontro e agora? Bem, eu cheguei lá assim, com dúvida, com medo, pensando o que vai ser, como é que vai ser, o que vai acontecer comigo. Cara, mas aconteceu muita coisa boa, libertação. E o final que me marcou mais, poder entregar uma palavra profética. Aquela palavra profética que eu entreguei pro cara lá, aquela hora, aquilo ali me impactou de um jeito assim. E o que ele falou para mim, e só o motivo de eu poder ver ali, ó, o meu irmão, hoje, conseguindo falar aquilo que estava 42 anos, trancado ali dentro do peito dele, consegui botar para fora e botar aquela pedra enorme em cima. Cara, aquilo ali para mim é tudo. E a minha família, a Paula, o Pedrinho e a Vitória que está vindo. Amém? Receba! Amém, receba! Conta como foi o encontro para ti. Eu cheguei ansiosa, pesada, um peso muito grande nas pernas, porque na outra semana eu tinha sonhado e eu acordei com o diabo amarrando as minhas pernas. E eu não conseguia me mexer na cama. E daí passou e a minha anja orou por mim e ela disse: as tuas pernas estão sendo desamarradas agora. E eu me senti como se eu estivesse nas nuvens, no colo de Deus ali, uma leveza inexplicável. E eu estou assim. Glória a Deus. Tá fugindo, né? Tá bom. Depois a gente pega ela. Não. Como foi o encontro para ti? Na verdade, eu tô conhecendo Deus. Eu não conhecia. Eu comecei a conhecer Deus com a Lu. Numa conversa que não tinha nada a ver, que ela teve lá me pedindo um serviço e eu achei que eu conhecesse Deus. E através dela, dos encontros, eu conheci realmente Deus. E lá foi magnífico, foi algo esplendoroso. Eu não sei nem como explicar tudo que eu vivi lá e o quanto eu pude viver mais e conhecer mais a Deus como eu não conhecia. Então, eu digo de coração, eu voltei 20 quilos mais leve de espírito e ganhei uns 10 quilos de tanto comer, mas tudo bem. Foi magnífico, foi maravilhoso. Muito bem, glória a Deus. Tá bom? Tu não precisa falar nada. Mas só me diz como é que foi o encontro para ti. Bom. As ministrações. O teatro também gostei bastante. Na verdade, tudo lá foi maravilhoso para mim. Tudo foi maravilhoso. Bem sucinta. Como foi o encontro para a senhora? Eu cheguei lá quebrada. E eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Então, para mim, foi assim muito extraordinário o que Deus fez na minha vida lá. Ele me tirou assim uma tristeza enorme que eu tinha e eu me senti uma paz assim muito grande. E de conhecer a família que tem aqui, que é muito grande e que nos acolhe com muito amor, com o amor de Deus. Amém, isso é verdade. Eu vou te prender se tu não falar. Eric, como é que foi o encontro para ti? Maravilhoso. Como você chegou lá, Eric, no encontro e como você saiu de lá? Como é que você estava se sentindo e como é que você está se sentindo agora? Quando eu cheguei, eu estava mal, triste, tipo com uma farda nas costas.
Agora, quando saí, eu me sinto abençoado. Saiu o peso. Glória a Deus. Tinha um peso, um fardo muito grande. Tu quer falar alguma coisa? Não? Não? Não, tá bem. Não, tudo bem. Aqui, como é que foi o encontro para ti final de semana? Ah, foi bom. Foi uma experiência bem legal. Tu achou que tudo... Como é que tu chegou lá? Tu achou que seria tudo isso que aconteceu lá? Como é que tu chegou assim lá no encontro e como é que tu saiu? Como é que estava a tua cabeça, assim, as tuas emoções? Tipo assim, né, sei lá. E depois que você saiu, como é que conta isso para nós? Eu cheguei lá, eu estava meio confuso, mas depois eu... Só. Estava um pouco confuso, agora saiu a confusão. Glória a Deus. Minha irmã, eu sei que a senhora é uma senhora experiente nos caminhos de Deus aí, uma intercessora. Conta para nós como foi o encontro lá para ti. Esse é o ponto, pastor. Como a gente é crente há muitos anos, você vai ficando cascudo. Até um dia que você tem que se humilhar, aprender a se humilhar de novo. E eu fui lixada, fui polida, fui assinada. Mas eu senti tanto amor em tudo aquilo que em muitos momentos eu estava flutuando. Literalmente, eu não sentia meu corpo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo estava naquele lugar. E o amor que tinha ali dentro do portão até a saída lá fora. A gente só queria dar risada e chorar ao mesmo tempo. Foi tremendo, foi tremendo. Glória a Deus! Como foi o encontro para a senhora? Eu cheguei lá um pouco ansiosa, daí depois eu fiquei assistindo as palestras, os teatros, tudo foi uma coisa que mexeu para sentir a presença de Deus. E hoje, de manhã, o Espírito Santo se aproximou de mim e ficou comigo. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, ele veio e está contigo. Vocês dois. Vamos lá, Renato. Como você chegou lá no encontro e como é que você saiu de lá? Eu fui para ter um encontro com Deus, mas eu não queria gerar grandes expectativas. Eu queria só ter um encontro com Deus. Mas quando eu cheguei lá, eu recebi muito, assim, e eu senti alguma coisa no ar que é uma sinergia, que eu não sabia explicar o que é, mas na verdade eu acho que eu falo em nome de todos aqui. Eu queria agradecer, que é um amor que a gente sente no ar, porque se a gente se emociona, eu acredito que quem está do outro lado se emociona muito mais. Então, agradecer essa dedicação de todo o pessoal do teatro, do pessoal que trabalhou lá, do pessoal dos anjos, né? Então, esse amor, a gente às vezes não sabe explicar, mas a gente sente. A gente acha que é só da gente, mas não é, do espiritual. Então, toda essa dedicação, eu queria agradecer. E isso enche a gente, preenche, né? E a gente transborda no Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Rafa, tu falou já? E aí, Rafa, como foi para você o encontro final de semana? Como é que tu chegou lá e como é que tu saiu? Cheguei lá com uma expectativa muito grande, que eu queria que Jesus me usasse assim, de algum jeito. Aí eu pensei, não, se Deus não me usar nesse encontro, eu quero que, não importa se eu falei 4 ou 5, eu quero que Ele me use. Até que ontem de noite, né, depois que terminou, a gente foi dormir. Isso era 1 da manhã, eu não conseguia dormir, porque Deus me usou. Uau! Foi com uma expectativa para que Deus fizesse algo em ti, através de ti, aconteceu? Amém? É segredo ou tu pode contar? Eu cheguei lá, assim, um pouco acabado. Eu estava com raiva dos meus colegas, eu estava com ódio no meu coração e muita tristeza. Aí, nas ministrações, aí eu fui raciocinando, aí eu pedi, Deus, me cura, por favor. Aí Ele me curou. E agora, como é que está as tuas emoções com relação aos teus colegas de aula e pessoas que te feriram? Como estão as tuas emoções agora, depois do encontro? Agora estão boas, é que antes eu não conseguia perdoar, porque eu tinha muita raiva deles. Aí eu não conseguia perdoar, agora eu consigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente dançou uma música lá, vocês lembram ou não?
Teve uma música Dança da Noiva lá. Vamos fazer, vamos dançar essa dança? Aqui é uma festa hoje. Tá ok, a pastora lembrou bem aqui. Vamos, antes de então nós dançarmos, nós vamos orar por vocês, por favor. Gostaria que vocês fizessem assim, por favor, estende a tua mão para cá. Eu gostaria de convidar a pastora Eneida, a profeta Eneida, se ela pudesse orar por eles aqui, né? Ou a pastora Rosa. Isso, a pastora Eneida vai orar por vocês. Estenda a tua mão para cá, faça assim, como quem está recebendo do Senhor, né? Para que você seja guardado, selado, e para que a tua vida de fé venha crescer ainda mais, você venha ter muitas outras experiências com Deus e venha conhecê-lo ainda mais, em nome de Jesus. A senhora ora por eles? Muito obrigado. Queridos, eu acredito, eu não estive no encontro com Deus, nem eu, nem o apóstolo, né? Porque o apóstolo foi viajar hoje, foi para uma conferência nos Estados Unidos, e eu creio que foi tremendo. Só pelas fotos, eu olhei as fotos de vocês, e eu sei que encontro com Deus é uma experiência maravilhosa. Eu já fiz encontro com Deus, já participei de vários encontros, servindo também, e foi tremendo. É melhor servir do que ser encontrista. Agora, quem foi encontrista, eu desejo, assim, eu profetizo sobre vocês, que vocês, no próximo, ou nos próximos, né, talvez ainda é cedo, né, para dizer, alguns muito novos aqui, mas eu creio que vão participar e ajudar a servir. Amém? Então, eu quero orar por vocês, que o Senhor trabalhe na vida de vocês, que vocês encontrem o propósito de vocês, para o qual vocês foram criados. Deus tem um projeto para cada pessoa, para cada um de nós. Assim como Ele tem um projeto para mim, para a pastora Rosa, para cada um que está aqui, Ele tem um projeto para vocês. Vocês não estão aqui neste mundo por acaso. Deus já tinha planejado. Mesmo antes da fundação do mundo, Ele já tinha um plano. Porque vocês podem ver como Deus nos persegue, no bom sentido. Ele não deixa nós em paz, no bom sentido, né, queridos? Ele vai atrás de nós, porque Ele tem um propósito neste mundo, para cada vida. E Ele tem um propósito para a vida de vocês também. E eu quero orar agora, abençoar, para que vocês sigam posicionados, firmes, comprometidos com Jesus. Amém, queridos? Eu quero abençoar a vida de vocês, para que vocês sigam firmes com o Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu agora abençoo cada irmão, cada irmã aqui, Pai, cada filho teu, Pai. Eu abençoo, Pai, para que sigam firmes, comprometidos contigo, Senhor, no propósito, no plano que, Senhor, Tu preparou para a vida deles. Senhor, que Tu venha dar ferramentas, Pai, que eles sigam, Pai, que eles venham a entender a Tua palavra. Pai, tenham entendimento da Tua palavra, Senhor. Pai, tenham intimidade contigo em oração, Pai. Deus querido, porque, Senhor Deus, este mundo precisa de cada um dos Teus filhos para, Senhor, transformar, Pai, essa cidade, não apenas essa cidade, mas nosso estado, outras cidades de onde eles vieram e onde o Senhor vai enviar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa suas vidas, Pai, suas famílias, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo para que eles cumpram o seu propósito, para que eles sejam posicionados no Senhor, comprometidos com o Senhor, em intimidade com o Senhor, com a sua palavra, com o seu evangelho. Em nome de Jesus, eu abençoo. Em nome de Jesus, amém. Amém! Uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece, Ele que proporcionou tudo isso, esse final de semana. Amém? Glória a Deus.
Isso, vai sentando aí, querido. Isso, vai sentando aí. Respira um pouco, relaxa. Eu gostaria que você orasse um pouco. Feche os teus olhos. Faça isso, por favor. A gente sabe que foi muito bom aqui na frente, a nossa dança. Mas agora eu acho que, né, digamos assim, sossega a tua alma aí. Peça para o Espírito Santo falar contigo através da palavra. Isso, vai orando aí. Abre teu coração. Diga para o Senhor, fala comigo nesta noite, Deus. Não somente fala comigo, Deus, mas também me abençoa. Gera sabedoria e revelação pela palavra. Pai, que seja o teu Espírito a sussurrar e a falar conosco nesta noite. Nós te damos liberdade. Queremos sim ouvir a tua voz. E queremos, Senhor, que há uma revelação, algo para ser revelado sobre a tua palavra. Sabemos, Deus, que a tua palavra é como uma penha, uma rocha. Mas também a tua palavra é fundamento, é sustento, é alicerce, é base para a construção das nossas vidas, a edificação das nossas vidas, para que sejamos prudentes, sábios, construtores, edificadores das nossas vidas, para que quando vierem as adversidades, batendo os ventos, nada de mal aconteça. Não somente sobre as nossas vidas, mas sobre tudo aquilo que nós temos, sejam os nossos bens, os nossos filhos, os nossos lares. Senhor, nós ficamos sabendo que neste final de semana e nesta semana aconteceram algumas tormentas, enchentes, vendavais, os homens fazendo reuniões para discutir sobre o clima, pensando eles que podem controlar o clima. E o Senhor entra no cenário e diz aos homens, eu sou o Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, guarda-nos nesse tempo, tua mão poderosa sobre as nossas vidas, pois a tua palavra diz que o teu anjo, ele se acampa ao redor daqueles que te temem e ele guarda. Então, gera em nós mais temor e mais conhecimento a respeito da tua palavra, para que lá nos nossos lares, as nossas casas, vidas e filhos, sejamos totalmente guardados. Assim nós vemos na tua palavra, Senhor, que não foram poucos os homens que foram guardados pela tua palavra. Seus lares foram preservados, as suas gerações, as suas linhagens foram guardadas, se tornaram pessoas de valor na sociedade, porque o teu Espírito estava com eles. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, e abrimos os nossos ouvidos, os nossos sentidos, os nossos corações para te ouvir. Então usa o vaso nas mãos do oleiro para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu tenho 20 minutos para trazer uma mensagem para vocês. Não sei como eu vou fazer isso. Eu gostaria de falar com você sobre a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Amém? Será que fé agrada a Deus? A fé agrada a Deus. Em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Aqui tem algumas coisas importantes neste versículo
E eu vou ler de novo, e eu gostaria de trazer um esclarecimento, uma luz, uma compreensão a respeito disso que está aqui, que claro que é um tema profundo, de muito estudo, mas veja que a palavra de Deus diz ali que ora sem fé é impossível agradá-lo. E aí o interessante é que diz assim, pelo menos eu julgo interessante, que diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima, amém? Diz que sem fé é impossível agradá-lo, mas diz também que é necessário em toda pessoa que vai se aproximar de Deus, é necessário que ele, e veja que Deus, ele está fazendo alusão, menção a isso, e reforçando isso, de que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa ter isso muito claro para ele, de que Deus existe. Amém? Então Deus, ele se agrada da fé das pessoas, as quais elas sabem que Deus existe e elas se aproximam dele por causa disso. Amém? Tem uma chave muito grande aqui, de que aquelas pessoas que depositam confiança, compreendem que Deus existe, e elas se aproximam dele, ele mesmo está dizendo, você precisa ter isso muito claro, eu existo. Então, uma vez que nós entendemos que Deus existe e nós nos aproximamos dele, então veja que se Deus existe, ele espera que as pessoas se aproximem dele. Quem diz que acredita em Deus, que crê em Deus, é óbvio que ele vai ter um comportamento, ele vai se aproximar de Deus, amém? Então aquele que crê em Deus, que Deus existe, ele vai ter um comportamento, eu vou até ele, eu vou me reportar para ele, eu vou me dirigir para ele, eu vou buscá-lo, eu vou depositar a minha fé, a minha confiança nele, eu vou me reportar a ele, amém? Quem crê em Deus tem esse comportamento, ele se volta a Deus, não contra Deus, ele se volta para Deus, amém? Ele sai do foco, digamos assim, da crise, do problema, e ele diz, tá bom, eu tenho isso, mas eu vou me voltar para Deus, eu vou buscar a Deus, amém? Veja que o texto diz, sem fé é impossível agradá-lo, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e que ele é galardoador. Veja que o autor de Hebreus diz, Deus existe, quem se aproxima dele, pode ter certeza, vai ser recompensado. Quem se aproxima dele sabendo que ele existe, ele vai corroborar, vai atender, vai agir, vai mostrar quem ele é e demonstrar a sua fidelidade para quem busca ele. Amém? É o que está escrito ali. A pessoa precisa ter isso muito claro, muito evidente para a vida dela, que se ela se aproximar de Deus e ela crer, ela vai ser galardoada, recompensada. Amém? E veja que por vezes a gente diz ou pensa, eu não mereço, eu não sou digno, quem sou eu? Mas Deus está dizendo, eu existo, e se você se aproximar, eu vou te recompensar. Amém? Mesmo que você pense, não vai dar certo, não é bem assim, atualmente às vezes vai tentar te sabotar, mas eu quero lhe dizer que Deus está dizendo isso para nós. E se se formos assim, ele vai recompensar. E o título é A Fé que Agrada a Deus. Veja que a fé que agrada a Deus, tanto é para quem se aproxima de Deus por algum motivo. Então existem muitas motivações que podem levar pessoas a se aproximar dele. Por exemplo, conhecer Deus. Ela diz, eu acredito que Deus existe e eu tenho uma motivação, eu quero conhecê-lo. Alguém que esteve no encontro disse, eu conheci Deus esse final de semana. Eu conheci Deus esse final de semana. Amém? Houve uma motivação e conheceu. Veja que tanto aquela pessoa que se aproxima de Deus por algum motivo, como receber dele uma intervenção divina, receber dele uma libertação, perdão de pecados, restauração da vida, restauração da família, um projeto desafiador.
pode ser um milagre. Amém? E Deus diz que é necessário que a pessoa se aproxime dele, sabendo que ele existe e ele recompensa. Isso é fé que agrada a Deus. Amém? Existe uma fé que agrada a Deus. A pessoa lá dentro, ela diz: Deus existe. E se eu me posicionar para Ele, tendo em mente que Ele existe e que Ele recompensa, eu vou obter o meu milagre. Amém? Essa é a palavra dele. Essas são as verdades da palavra dele. Isso é um tanto quanto encorajador para nós, que por vezes nós passamos na vida algumas situações onde a gente precisa pautar as nossas vidas sobre aquilo que a palavra dele diz. Amém? Veja que Jesus faz uma analogia com relação a um homem ou uma pessoa que é sensata, que é prudente, e ele diz: eu comparo um homem e uma pessoa sensata e prudente, é esta que coloca a sua vida sobre a rocha. Ele põe a sua vida sobre uma rocha. Um homem sábio, uma pessoa sábia, ela simplesmente, Jesus falando isso, ele edifica a sua vida sobre a rocha, pois vindo o vento, a tempestade, as crises, ele não será abalado. Mas o insensato, o tolo, ele não deposita a sua vida sobre a rocha. Vem crises, vem problemas e o estrago pode acontecer. Amém? Então aquelas pessoas que se aproximam de Deus, como diz o autor de Hebreus, elas vão ser recompensadas. E Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Veja que pessoas se aproximam de Deus e Deus se aproxima de pessoas. Deus vai ao encontro das pessoas sem com que elas queiram saber dele. Amém? Pessoas se aproximam de Deus, talvez por dor, por sofrimento, como eu citei ali, mas Deus também se aproxima de pessoas. Propositalmente Ele vai ao encontro de pessoas. Você já tinha percebido isso? Não é só as pessoas que vão atrás dele, Ele vem atrás das pessoas. Um aspecto interessante sobre Deus é de que Ele confia nas pessoas. Deus é assim, isso é inerente à pessoa dele. Ele confia em ti, Ele confia nas pessoas. Deus tem essa virtude, essa grandeza de simplesmente confiar nas pessoas. Amém? É óbvio que às vezes algumas pessoas ou nós desapontamos a Deus, mas isso não muda quem Deus é. Se desapontamos Ele ou não, Ele continua confiando nas pessoas. Amém? Ele ainda continua depositando confiança nelas. Ele é assim, é uma virtude que Deus tem, e não tem como mudar isso. Eu gostaria de compartilhar alguns textos quando Deus vai ao encontro das pessoas. No livro de Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 8 ao 10, Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. E ali o autor de Hebreus descreve, enumera algumas pessoas lá do Velho Testamento e a respeito da fé que essas pessoas tinham. E na sua grande maioria, Deus foi ao encontro delas. Não foram elas que foram a Deus. É óbvio que Deus hoje vai ao nosso encontro também. Amém? São poucos os casos onde Deus vai atrás de alguém e começa a falar com ela e começa a ministrá-la. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 11, os versículos 8 ao 10, diz assim, que pela fé, Abraão, sendo chamado, ouviu Deus, amém? Sendo chamado, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Deus foi ao encontro de Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ele ia. E pela fé,
pela obediência, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu gostaria de discorrer sobre algumas coisas desse aspecto aqui, mas eu vou apontar algumas lições com a fé de Abraão. Podemos extrair algumas lições da fé de Abraão, como, por exemplo, obediência e ação. A fé de Abraão não era só emoção, não era só sentimentos. Amém? Não era euforia. Deus fala com ele e isso traz nele uma alegria, uma euforia muito grande. Por vezes nós experimentamos estas coisas, escute o que eu vou falar. Por vezes recebemos uma palavra profética. Vem um profeta, vem um irmão, alguém, e profetiza alguma coisa, libera uma palavra profética para alguém. Isso gera o quê? Uau! Que coisa tremenda! Deus falou comigo, é justamente uma palavra profética para mim. E faz sentido, é porque Deus me conhece, Deus falou comigo, e é isso que eu quero com Deus. Uma palavra profética para ele. Mas veja que a palavra profética por si só, ela não vai levar a pessoa a viver isto, amém? Veja que uma palavra profética ela é muito importante, porque ela vai trazer um alinhamento para a vida da pessoa, para aquilo que Deus quer construir e fazer nela e através da vida dela. Mas se a pessoa, ela não der crédito para essa palavra e começar a corresponder com a palavra, aquilo que Deus disse, obediência e ação, e caminhar no destino do cumprimento dessa palavra profética, ela não vai acontecer. Muitas pessoas, talvez você já ouviu isto, você já falou isto, e você disse para a pessoa, Deus tem um propósito muito grande com você, e isso é verdade. Mas a pessoa ouve aquela palavra, ela diz, bom, Deus tem um propósito comigo, então, glória a Deus, e glória a Deus. E ela fica esperando aquele propósito vir para a vida dela. Deus tem um chamado para mim, glória a Deus. E ela até diz, eu vou para a África. Tudo bem ir para a África. Mas Deus tem um chamado para mim, recebe uma palavra profética, queima, gera um sentimento, uma euforia muito grande. Mas ainda não é uma fé que agrada a Deus. Uma fé que agrada a Deus é ela ter comportamentos concernentes àquilo que Deus disse. Veja que então Abraão é um desses primeiros homens, e eu gostaria de então extrair aqui algumas lições da fé de Abraão. Abraão e a fé dele não era apenas um sentimento, uma sensação de ânimo, de euforia, mas uma fé que é traduzida por atos de obediência. Ele pegou, Deus disse para ele, sai do meio da tua gente, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, eu vou te conduzir para um lugar, e lá você vai ser um homem muito próspero, muito abençoado. Veja o primeiro aspecto de atitude de obediência de Abraão. Ele pega e reúne a família dele e disse, Deus falou comigo e nós vamos fazer isto aqui. Ele pega a sua família e começa a peregrinar, porque Deus havia falado com ele. Talvez não tenha sido muito fácil ele chegar no meio da sua casa, chamar a esposa e dizer o seguinte, ó, nós vamos passar trabalho. Nós vamos passar necessidade. Não vai ser fácil até chegar lá. Tu está comigo? Deus falou comigo que nós devemos fazer isso, mulher. E ela deu crédito a ele. Amém? Talvez não tenha sido fácil Abraão ou Sara terem um comportamento e atos de obediência, como abandonar a sua terra, a sua morada com os seus familiares e obedecer a esta palavra de Deus. Provavelmente foi assim o início da tua caminhada de fé. Deus fala contigo e diz para ti, larga o mundo, sai do mundo, te desliga do mundo, te desconecta do mundo, te desprende do mundo, e agora seja santo, seja separado, serve a Deus, cumpre a obra de Deus, faz o chamado de Deus, vive para Deus, te desconecta das coisas do mundo, dos homens do mundo, das coisas do mundo.
E talvez lá no início da fé, como foi comigo, como talvez possa ter sido com você, nada fácil, onde você teve que quebrar alguns altares, se desprender de algumas culturas, deixar alguns costumes de lado, algumas vontades que você tinha e práticas que você tinha para servir a Deus. Amém? Uma obediência a Deus com comportamento. Deus chama Abraão, e veja que a fé que Abraão externa, mostra e demonstra, é uma fé onde ele diz: Deus está comigo, Deus é fiel e Ele vai me conduzir. E essa fé é ensinada para Isaac, e essa fé é ensinada para Jacó. Amém? Veja em Gênesis 14, de 14 a 20, lições que nós aprendemos com ele. Lições como abandonar a terra, morar em tendas e ainda entregar o dízimo para Deus. A ideia não é falar sobre dízimo, dinheiro e ofertas, mas da fé dele. Amém? Porque ele entendeu de que, e ele reconhecia isso, de que tudo vinha de Deus. Amém? Ele tinha isso muito claro. Deus é criador, dele são todas as coisas, Deus é provedor, Deus não vai deixar um filho desamparado, Deus não desampara ninguém, Deus sustenta, Deus guarda, Deus protege, os seus Ele guarda, os seus Ele protege, aqueles que o temem, Ele se responsabiliza de guardá-los e de protegê-los. Tem alguns profetas falando que o futuro ele será tenebroso, perseguição, a grande tribulação, mas eu quero te encorajar, mesmo que aconteça uma perseguição pela frente, fica em paz. Fica em paz. Eu não estou esperando uma tribulação, nós não estamos esperando a tribulação, nós estamos esperando ver a glória de Deus, a grandeza de Deus, o livramento de Deus, o cumprimento da palavra dele sobre as nossas vidas. Essa é a nossa esperança, de vermos e vivermos para um tempo extraordinário, de vermos e vivermos um tempo extraordinário. Essa é a nossa esperança. Se Deus é por nós, o que será contra nós? Então, mas ele diz que se cremos e confiarmos e temermos da palavra, ele se responsabiliza em nos guardar. Amém? Então aquele que teme o mal, as coisas ruins, esse não teme a Deus. Quem teme o perigo, a morte, perda, prejuízo, traições, perigos, temores, este não consegue viver em paz, sempre estará preocupado com outras coisas. Mas aquele que teme a Deus, ele descansa, ele chega em casa, na rua onde ele andar, ele diz: Deus está comigo, Deus está comigo, e Deus está comigo, e Deus está comigo. Amém? Amém? Deus está comigo, amém? Por vezes o diabo sussurrava no meu ouvido a respeito de certos comportamentos que minha esposa teria, isso me incomodava. Mentiras do diabo, tentando questionar a conduta dela, isso me incomodava. Eu decidi silenciar essas vozes e confiar na fidelidade de Deus e na proteção dele sobre as nossas vidas, nossas famílias e casamento. Eu decidi silenciar a mentira da voz do diabo que ele tocaria no meu casamento. Entenda, quando nós decidimos confiar naquilo que Deus é, na sua fidelidade, Ele protege. Amém? Ele rechaça o mal, rechaça o perigo e toda obra das trevas. Então veja que existem lições a respeito da fé de Abraão. Meu Deus, e terminou meu tempo. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Alguns inimigos cercaram a família de Ló, levaram Ló preso, e Abraão pegou e disse: eu vou recuperar o meu sobrinho, eu vou atrás daqueles que se levantaram contra a minha linhagem.
Eu vou contra os inimigos que se levantaram contra a minha família, e eu vou restaurar a minha família, eu vou restituir o meu filho, eu vou libertar o meu sobrinho. Lições que aprendemos com Abraão: mesmo que alguém da nossa casa, da nossa linhagem pereça, nós nos levantamos para buscá-los e restaurá-los. Amém. Gostei de ti. Amém. Isso está em Gênesis 14, de 14 a 20, quando Abraão decide buscar o sobrinho Ló, que tinha sido alvejado por inimigos. Então ele se posiciona, age por fé. Ele não ficou olhando os seus familiares sendo destruídos. Hebreus 11, de 32 a 34, diz assim. Lembra que eu falei, o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre o testemunho de algumas pessoas, entre eles homens e mulheres, cujo Deus fez questão de mostrá-los na sua palavra. Hebreus 11, de 32 a 34, diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga aos exércitos dos estranhos. Pela fé, porque tinham um Deus, cujo qual Deus, eles confiavam nele, e depositaram a sua confiança nele, e por isso que ele pôde, então, Deus, fechar a boca dos leões, a exemplo de Daniel. A caldeira ardente daquele rei, que me fugiu o nome, aquela caldeira ardente que tentou engolir Mesaque, Sadraque e Abednego, aquela caldeira ardente queimou os soldados do rei, do faraó, do imperador, mas não Mesaque, Sadraque e Abednego, porque eles depositaram a sua confiança em Deus, que poderia tirá-los, mesmo que eles tivessem sido lançados dentro do fogo ardente, aumentado o seu calor 7 vezes. Eles creram que Deus poderia fazer, e isso trouxe sobre eles. No entanto, hoje falamos deles, dessa atitude de fé. Ei, creia. Ei, creia. Deposite confiança nele. Sem isso é impossível agradá-lo. Sem isso é impossível ser recompensado. Quando eu olho para vocês, eu me lembro de Ana, que disse para Deus: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. O que aprendemos com a fé de Gideão? Eu quero terminar. Veja que em Juízes 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra. Eu li agora em Hebreus 11, faltar-me-ia tempo contando sobre Gideão. Só sobre Gideão eu quero falar um pouco sobre o que aprendemos com a fé de Gideão. Em Juízes 6, 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus vai procurar um homem, vai ao encontro de um homem. Tem pessoas que vão a Deus, e Deus vai a pessoas, e o anjo fala com ele e diz: tu é um cara poderoso, eu confio em ti, tu é capaz, você é poderoso. Parece que às vezes essa palavra não soa bem quando alguém diz para ti: você é poderoso. Mas em Cristo, sim, você é poderoso. Amém? Sim, em Cristo tudo podemos, pois Ele nos fortalece. Filipenses 4,13: posso todas as coisas, resisto, consigo todas as coisas naquele que me fortalece. O anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor é com você, Deus está contigo, poderoso guerreiro. E Gideão responde: Senhor, se tu está com a gente, por que tudo isso aconteceu?
Por que essas coisas estão assim? 36 e 40, Gideão disse a Deus: Senhor, se queres libertar a Israel por meu intermédio, como prometeste. Juízes 6, de 36 a 40, porque Deus vai a Gideão e fala para ele: você é um cara extraordinário. Eu quero que você liberte o teu povo. Eu creio que você conhece o contexto histórico de Gideão, da menor tribo de Manassés, a família mais simples, mais pobre. Um sujeito, uma pessoa, aos olhos dele, ou talvez de muitas pessoas, desqualificado, improvável. E Deus procura quem? Aquele que se sentia pequeno, incapaz. E ele diz isso para Deus: eu? E ele diz isso para Deus: eu? Cara errado, endereço errado. Mas Deus decide depositar confiança nele. E aí em Juízes 6, de 36 a 40, Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel, se tu vais me usar, ou por meu intermédio, como prometeste. E Gideão faz isso com Deus: vê, Senhor, eu colocarei uma porção de lã lá fora. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão ao redor estiver seco, eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Veja a fé pequena desse homem. Deus fala com ele: você é poderoso, você vai libertar Israel. Ei, não tem nada de errado com essa fé pequena. Não tem nada de errado de falar com Deus, dizer para Deus: Deus, tu está comigo mesmo? Tu vais me usar, tu vais me ajudar, vais corroborar. Sabes, Deus, eu tenho uma fé muito pequena. Não tem problema de dizer isso para Deus: Deus, então vou fazer um teste. Sabe, Senhor, eu duvido, mas eu creio. Não, eu creio, mas eu duvido. Não é isso que acontece? Eu acredito que tu existe, mas crer em ti e que isso vai ser feito por ti é outro papo. Amém? Eu creio que tu existe. Eu sei que tu é poderoso. Agora, gerar um filho no meu ventre, aí já é um pouco mais complicado, complexo. Eu creio que tu existe, sei que tu existe, acredito que tu existe, mas eu não consigo crer de que tu vais mudar a minha vida e eu vou me tornar um homem íntegro, casto, puro, honroso, fiel. Sabe, por vezes, por causa da nossa língua, nós nos metemos em frias. Quem nunca passou por isso? Falei demais, deu ruim. Deus é poderoso até para mudar isso na vida da gente. Ele é ou não é poderoso? Não é que ele tem que cortar a língua, não é isso. Mas creia que ele é poderoso para fazer. Gideão disse: se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, eu sei que tu vais me usar para libertar Israel, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão se levanta logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Versículo 39, disse ainda Gideão a Deus: não fica irritado comigo, Senhor. Não acende a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Senhor, desta vez, se a lã e o chão coberto de orvalho, desta vez ficar seca a lã e o chão todo coberto de orvalho, aí eu sei que tu vai me usar. E assim Deus naquela noite fez. Somente a lã estava seca e o orvalho todo coberto, e todo o chão coberto de orvalho. Por que eu falo sobre a fé de Gideão? A fé que agrada a Deus. Eu acredito que ele tinha uma inclinação para Deus, e ele sabia que Deus tinha algo com ele.
Deus vai até ele e se aproxima dele, fala com ele, mostra que ele confia nele, para gerar nele algo. E ele e aí eu quero terminar com as lições que nós temos com ele. As lições que aprendemos com Gideão. Que Deus usa pessoas simples. Amém? Outra lição que a gente aprende é que Gideão, em meio às dúvidas, as suas dúvidas, amém? Dúvidas dele com ele mesmo. Lições com Gideão. Havia dúvidas nele e ele ainda tinha dúvidas sobre Deus, se Deus iria usar ele. Amém? Veja as lições que podemos extrair. Havia dúvidas nele e ele tinha dúvidas a respeito de Deus. Sobre se ele seria um instrumento para libertar o povo de Deus. Mas mesmo com essas limitações, ele decide obedecer a Deus. E lição, apesar da fé de Gideão ser pequena, e isso é muito importante para nós, para ti, para nós. Mesmo diante de todas as limitações que Gideão tinha e sobre suas dúvidas que ele tinha a respeito de Deus, ao ponto de fazer, digamos assim, coisas malucas, de colocar um orvalho uma lama na rua, para ver se vai molhar ou não, para ver se Deus está com ele ou não. Mesmo diante dessas maluquices, digamos assim, eu não sei se você já fez um teste assim com Deus. Eu estive aqui alguns anos atrás, já falei isso umas 500 vezes, seja a 50ª, não, 501, fugiu o numeral romano aqui. O apóstolo Ricardo disse, fale com Deus, teste Deus, faz uma prova com Deus. E naqueles dias eu estava magoado, chateado, até com ele. E o apóstolo disse, levante as tuas mãos e fale com Deus. E eu fiz isso, eu disse para Deus, Deus, se eu não tiver uma experiência hoje aqui contigo, eu nunca mais volto. Deus, se eu não tiver hoje uma experiência aqui nessa casa, eu nunca mais volto para cá. Bem brabo, chateado, tentando deixar Deus aborrecido. E se ele não fizer nada, é isso que eu quero, não volto mais. Os olhos fechados, as mãos levantadas para cima, algumas sensações, é como se tivesse mãos pegando as minhas mãos. Eu olhei para cima para ver se alguém estava tocando em mim, mas era o Espírito Santo, fazendo carinho nas minhas mãos, e aquilo gerou tanto arrependimento, porque eu estava duvidando da presença dele, e se ele pudesse fazer alguma coisa. Eu não sei por quanto tempo fiquei quebrantado, arrependido, de ter feito essa bobagem, que eu creio não desapontou ele. Veja aqui então lições com Gideão. Apesar das limitações dele, ele obedece a Deus. Como é que Deus se agradou da fé dele, apesar de ser pequena? Havia nele disposição. Você entendeu? O que se percebe é que ele era um homem que estava disposto. Havia disposição nele. A primeira coisa que Deus pede para ele, e foi desafiador isso para ele. Aí eu termino. Ele fez o teste da lã, Deus responde, e Deus pede assim para ele, eu quero que tu destrua os altares do teu pai. O poste ídolo, o Deus Baal que o teu pai tem. Eu quero que tu destrua isso e ponha fogo nisso e levante ali para mim um altar. Deixa a religião dos teus pais de lado. Deixa a conduta que teu pai tinha, os ídolos que ele tem, o Deus Baal. Destrói tudo isso e levanta um altar ali para mim. Ele ficou um pouco inseguro, fez de noite, mas fez. Disposição para fazer. Primeira coisa pequena, Deus se revelou, e Deus foi pedindo uma coisa maior, uma coisa maior, uma coisa maior, foi preparando ele para a coisa maior lá na frente, que era libertar Israel das mãos dos midianitas.
libertar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Amém? Deus confia nas pessoas. Confia em você. Não vai mudar isso. Ele confia na tua capacidade. Ele sabe que você é capaz. E Ele quer que você saiba. Deus quer que você saiba que Ele é todo-poderoso. Acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Ele faz essa pergunta, se eu não me engano, para Jeremias. Jeremias, tem alguma coisa difícil demais para mim fazer? Fica de pé, por favor. Vamos terminar. O que se percebe também em Gideão é que ele não tinha uma fé forte ou uma fé inabalável no início da sua caminhada com Deus. Não se vê isso. Mas a fé de Gideão, ela crescia e se tornava forte quando ele enfrentava conflitos e os superava. Amém? A fé de Gideão crescia à medida, ao tempo que vinham desafios, conflitos e ele vencia. Amém? Uma fé que agrada a Deus. Eu preciso terminar. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra e por esse culto maravilhoso que nós experimentamos hoje e pelo encontro extraordinário que nós tivemos contigo nesse final de semana. Mas, Senhor, essa palavra que foi enviada tem um propósito com ela. Algo, Senhor, foi enviado e liberado sobre os Teus filhos. Apesar, Senhor, do nosso desgaste físico deste final de semana, cansados, mas cremos e creio, Senhor, que essa palavra foi enviada para agregar nas nossas vidas, gerar vida, gerar fé e gerar ousadia em nós para crermos em coisas maiores, sabendo, Senhor, que Tu és fiel. Fiel é Deus que nos chamou à sua comunhão por intermédio de Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo. Então, meu Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós aqui agora, que a bênção do Senhor recaia sobre cada um de nós e que saiamos daqui ainda mais cheios do Espírito Santo para vivermos uma semana, Senhor, desafiadora que será. Sempre teremos desafios pela nossa frente, mas desde já te agradecemos pelo galardão, pela vitória que obteremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.